Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre as farinhas proteicas, as farinhas que agregam gorduras, proteínas e fibras às massas. Esse é um subgrupo pertencente ao grupo das farinhas de estrutura. Só que essas farinhas não são consideradas de estrutura porque essa é uma função secundária de cada uma. Então, se você substituir uma farinha de estrutura por uma farinha proteica, o resultado final da sua preparação será alterado, podendo até, se você for fazer um bolo, por exemplo, e substituir a farinha de arroz por uma farinha de amêndoas, o seu bolo vai baixar porque ele não vai ter estrutura o suficiente para suportar o peso da massa. Então, você não pode substituir uma farinha de estrutura por uma farinha proteica. Essas farinhas proteicas, elas são utilizadas para complementar o mix básico sem glúten, agregando então maciez, liga e umidade, além de valor nutricional. São exemplos de farinhas proteicas: a farinha de amêndoas, de castanha de caju, castanha do Pará, girassol, macadâmia, avelãs, nozes, amendoim, pistache. Então todas essas farinhas pertencem ao grupo de farinhas proteicas. Vamos falar sobre as principais farinhas proteicas utilizadas na confeitaria e na panificação sem glúten. Temos a farinha de castanhas, que englobam farinha de amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, macadâmia, avelãs. Essas farinhas são ricas em proteínas, fibras, gorduras boas, cálcio, magnésio e potássio. São farinhas que agregam umidade, maciez e textura às massas. Essas farinhas podem ser encontradas em alguns supermercados, lojas de produtos naturais ou pela internet. Possuem um valor um pouquinho mais alto, então você pode utilizar outras substituições quando são pedidas nas receitas, né? Por exemplo, a farinha de amendoim é uma substituição para a farinha de castanhas, até mesmo a farinha de girassol. Porém, a farinha de girassol, como deixa um sabor residual, ela é indicada para substituição em receitas salgadas. Caso você tenha alguma alergia alimentar ou doença celíaca, não é recomendado que você compre essas farinhas no formato a granel, porque elas podem sofrer contaminação cruzada por glúten ou por outros alimentos também. O ideal é que você compre a matéria-prima e triture essa matéria-prima em casa para fazer a farinha na hora que você for aplicar na sua receita. Assim você manterá o valor nutricional e todos os compostos bioativos da farinha intactos, porque se você compra a farinha pronta e talvez não conserve da maneira correta, ela pode perder esses compostos bioativos, esse valor nutricional, e quando você for acrescentar a receita, ela não pode agregar todo o potencial nutricional que ela agregaria caso tivesse sido feita na hora de aplicar a receita. Você pode fazer essa farinha e conservar na geladeira em um pote bem fechado. Essas farinhas, elas podem ser substituídas uma pela outra, então a castanha de caju pode substituir a farinha de amêndoas, por exemplo, ou por farinha de amendoim ou de girassol, tudo bem? Outra farinha proteica bastante utilizada é a farinha de coco. Nós temos dois tipos, a clara e a escura. Ambas são ricas em fibras, proteínas e gorduras e possuem alta capacidade de retenção de líquidos. Então, quando você adiciona essa farinha à sua receita, você precisa prestar atenção no ponto de hidratação da massa, porque caso seja necessário, você precisará adicionar um pouquinho mais de líquido para que a sua massa não fique muito ressecada. Por ela deixar um sabor residual de coco nas preparações, o ideal é que você a combine com outras farinhas, como a farinha de amêndoas, por exemplo, e também com o mix básico, né? As farinhas de estrutura, liga e maciez do seu mix. Elas podem ser encontradas em lojas de produtos naturais, em alguns supermercados e pela internet. Possuem um valor um pouquinho mais caro, mas como você utiliza em uma menor quantidade, vai render bastante. Pode ser utilizada para preparações de bolos, pães, tortas, biscoitos e, na maioria das receitas, ela não possui um substituto. Então, caso a sua receita de biscoito ou de bolo, por exemplo, peça farinha de coco, o ideal é que você utilize mesmo a farinha de coco, porque se você utilizar outra farinha, ela pode deixar um resultado final muito alterado. A farinha de amendoim também é considerada uma farinha proteica, porque ela é rica em gorduras e proteínas, deixa sabor residual nas preparações, então o ideal é que você a utilize em menor quantidade ou em combinação com outro tipo de farinha proteica, como a farinha de amêndoas. A farinha de amendoim, ela pode substituir tanto a farinha de amêndoas, de castanha de caju, quanto a farinha de girassol nas preparações. Somente preste atenção porque a farinha de amendoim, ela deixa sabor residual nas receitas.
Essa farinha ela pode ser encontrada nos supermercados, em lojas de produtos naturais ou pela internet, mas o ideal é que também você a faça em casa, triturando o amendoim torrado no liquidificador ou no processador. Da mesma maneira, como ela possui um alto teor de gorduras, o ideal é que você faça a farinha ou logo antes de aplicar na receita, ou você a conserve em um pote bem fechado na geladeira para evitar a oxidação. A farinha de girassol é uma farinha rica em proteínas, fibras, cobre e selênio. É uma farinha que deixa um sabor residual nas preparações, então o ideal é que você a utilize em preparações salgadas, mas se quiser substituir a farinha de amendoim ou a de amêndoas em receitas doces, você também poderá fazê-lo, desde que a quantidade não seja muito alta, para que não deixe sabor residual na sua preparação. Essa farinha também ela pode ser feita em casa, você pode comprar a pepita de girassol e triturar no liquidificador ou no processador e da mesma maneira deve ser conservada em um pote bem fechado dentro da geladeira para evitar a oxidação. Ela pode ser aplicada na produção de pães, bolos, tortas e biscoitos. Bom, então essas foram as principais farinhas proteicas que nós temos. Lembre-se de utilizá-las em combinação ao mix básico de farinha sem glúten. Quando for substituir, você deve substituir por farinhas que pertençam ao mesmo grupo. Então, farinha de estrutura, você tem que substituir por outra farinha de estrutura. Farinha proteica, por outra farinha proteica. Farinha de liga, por outra farinha de liga e assim por diante. Caso você misture os grupos, por exemplo, substitua a farinha de estrutura por uma farinha de liga, a sua massa não vai ter estrutura para suportar o peso quando ela for crescer dentro do forno e o seu bolo ele vai baixar, o seu pão vai baixar. Então você precisa conhecer todas as farinhas, conhecer em quais grupos cada uma pertence para poder fazer a substituição de forma consciente, correta e não obter um resultado final que você não queira, por exemplo, ter um bolo solado. Então você precisa conhecer as características de cada farinha, a qual grupo cada uma pertence e fazer a substituição correta, tudo bem? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado a conhecer um pouquinho mais sobre as nossas farinhas sem glúten. São farinhas ricas que agregam um valor nutricional às nossas preparações, que deixam um sabor delicioso, uma textura incrível em nossos bolos e pães. E que eu tenho certeza que depois que você conhecer cada farinha e começar a substituir uma pela outra, você vai obter resultados finais maravilhosos. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe para que mais pessoas também possam assisti-lo. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, seja bem-vinda, acompanhe meu trabalho. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo do vídeo que eu vou responder com muito carinho, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!